E pessoal, a aula de hoje é sobre fenômenos complexos e equivalência de estímulos. Alguns fenômenos complexos, como atenção e percepção, eles também podem ser explicados via tríplice contingência. Quando a gente fala que um indivíduo se atentou a algo ou percebeu algo no ambiente, nada mais estamos falando do que o comportamento dele sob controle dos estímulos daquele ambiente. Então, quando a gente insere o SD na contingência mais simples de resposta e consequência, estamos falando de fenômenos como se atentar e perceber. Já fenômenos como formações de conceitos e abstrações, eles requerem um passo a mais, requerem que haja formação de classes de estímulos, então requer a capacidade de agrupar estímulos em classes. Se a gente fala o que são conceitos? Conceitos nada mais são do que estímulos agrupados em classes. Se eu falo o conceito dos animais, eu estou falando de um conceito porque eu consigo agrupar e estabelecer relações entre um animal e outro, e não considero um móvel como pertencente a essa classe. Então, quando eu falo de classes de estímulos, eu estou falando de uma discriminação entre classes, uma cadeira diferente de um gato, e estou falando de uma generalização dentro da mesma classe. Embora um gato seja diferente de um cachorro, eu consigo perceber características em comum e classificá-los como animais. A abstração exige um nível de refinamento maior. É quando eu refino essa classe de conceitos. Por exemplo, conseguindo discriminar que os animais que voam são aqueles que possuem como característica asas ou penas ou coisas do tipo. Aqui fazendo um exercício com vocês, se eu perguntar o que é, vocês vão me responder bola. Ao mesmo tempo em que essa bola com características diferentes também pode ser nomeada como bola, e essa, mesmo não sendo redonda, a gente a classifica no mesmo conceito, né, de bolas. Então, novamente, estamos dizendo daqui de uma generalização no interior da classe, uma bola é diferente da outra, mas mesmo assim as reconheço como bola, e discriminação entre elas e outros estímulos. Tá? Existe um tipo de relação que não parte mais pela similaridade física dos estímulos. Então aqui a gente está falando de conceitos que eles se assemelham de alguma forma. Os móveis, eles têm algumas características físicas em comum, né? Os animais também. E assim por diante, existe uma similaridade física. Só que tem outros estímulos que eles foram convencionados pela sociedade. Eu trouxe aqui um exemplo das figuras musicais. O que esse símbolo tem relação com a palavra semibreve, que tem relação com esse símbolo de pausa e com essa fração? Absolutamente nada. Convencionou-se pela nossa sociedade aí de músicos que essas relações arbitrárias se dariam e seriam ensinadas para quem deseja tocar um instrumento musical, que eu não entendo nada, eu precisaria passar por um treino para aprender essa linguagem. A mesma coisa quando a gente fala de leitura, matemática, né? Quando eu falo ba diante da palavra escrita, da sílaba escrita ba, a relação entre esse som falado e o escrito foi completamente arbitrário. Até porque se eu for falar de mandarim, a relação entre som e letras é completamente diferente, é outra arbitrariedade. E aí, gente, como eu não posso discriminar só por características físicas, é necessário estabelecer um procedimento para ensinar coisas que não têm nada a ver com a outra, em termos físicos. Esse procedimento a gente chama de discriminação condicional ou matching to sample. Olha que legal, vocês vão fazer match to sample o tempo todo com as crianças pequenas na clínica Envolve. Toda vez que vocês escutarem a palavra ou pegarem o currículo de pareamento, nada mais vocês estão fazendo do que o procedimento de match to sample, porque ele envolve um estímulo modelo, os estímulos comparação e uma associação entre o que foi dito e o estímulo apresentado. Então, se vocês vão aplicar um procedimento de pareamento
de semelhantes, vocês têm uma figura de um lobo na mão, que seria o estímulo modelo. Vão apresentar para a criança. Coloca com um parecido. E aí a criança vai ter que buscar entre os estímulos da mesa, que são os estímulos de comparação, aquele que se assemelha ao lobo na mão do aplicador. E isso é um match sample, estabelecimento de relações condicionais que condicionam dois estímulos arbitrários. E aí, gente, é um salto, porque enquanto para percepção, atenção e formação de conceitos, a gente consegue, de certa forma, ali, ensinar na tríplice contingência, quando a gente fala de relações arbitrárias, a gente precisa de uma contingência de pelo menos 4 termos. Olha que novidade! Então, vamos lá para o exemplo. Se a gente tem a boca falada como estímulo, ela é o estímulo condicional. Na mesa tem a figura da boca, a figura do lobo, a figura da bala. É o estímulo SD. A resposta da criança pode ser apontar a figura correspondente à boca e o reforçador. Então, existem 4 termos porque envolve um estímulo condicional. O que é o estímulo condicional? É aquele que vai indicar qual é o SD. Porque se diante da boca falada a resposta da criança é apontar o lobo, então temos aqui um estímulo que não é o SD, porque o lobo não será dado como correto, a criança não vai acessar o reforçador. O SD seria a figura da boca diante da boca falada, então 4 termos. E aí, após sistematicamente ensinar relações arbitrárias por meio de match to sample, a gente pode gerar o que a gente chama de relações de equivalência. Olha como é importante a formação de classes de equivalência. Existem coisas que eu ensinei diretamente, mas se o indivíduo foi capaz de formar relações de equivalência, ele consegue estabelecer novas relações que não precisam ser ensinadas uma a uma. Então, aqui só para dar exemplo, se aqui no meu planejamento de ensino eu ensinei diretamente a seta cheia, que foi diante da boca falada o indivíduo apontar a figura da boca e diante da figura da boca o indivíduo apontar a palavra escrita boca, imagina, foram 2 relações. Eu tenho a possibilidade de testar todas as relações tracejadas e verificar se essas relações emergiram sem ensino direto. Se elas emergiram, minha gente, é uma economia de ensino e é uma explosão de relações que uma criança típica acaba fazendo muito naturalmente no ambiente natural. E aí, para se falar que é equivalente, a gente tem que testar se ocorreram simetria, reflexividade e equivalência, que são as relações emergentes, não ensinadas diretamente. O que é a reflexividade? A gente atesta a reflexividade quando cada estímulo é relacionado a ele mesmo. Então, vocês vão pegar aí no currículo de algumas crianças o pareamento de idênticos. Quando a cada novo estímulo idêntico a criança estiver pareando corretamente, a gente pode dizer que ela estabeleceu o conceito de igualdade. Então, ela está testando a relação de reflexividade. A é igual a ele mesmo, B é igual a ele mesmo, C é igual a ele mesmo. Já se a criança fizer o movimento contrário do treino, em vez de aqui é a boca falada, né? Diante da figura, falar o nome da boca, nomear a boca, que é aqui, a gente diz que ela está fazendo a relação inversa, a simetria. Por outro lado, se diante da boca falada ela consegue pegar a palavra escrita que não foi ensinada diretamente, ela está fazendo a relação de transitividade. E por fim, o inverso, que é nomear a palavra escrita, seria a relação de equivalência. Então, a importância disso é a economia do ensino. Qual é a polêmica quando a gente pensa em equivalência e autismo? A literatura mostra que alguns indivíduos com autismo ou outras deficiências podem apresentar dificuldade tanto em atingir critério em procedimentos de match to sample, quanto em demonstrar relações emergentes.
E aí fica a pergunta se é devido ao atraso de linguagem ou se simplesmente os procedimentos para indivíduos autistas precisam ser mais minuciosos para ensinar essas relações, né? Então, o que um indivíduo típico aprende com muita facilidade, que é essa emergência, essa explosão de linguagem, os indivíduos autistas precisam de um ensino mais minucioso, a gente precisa ficar atento à posição dos estímulos, eles podem criar, né, controle pela posição, eles podem prestar atenção no aspecto da figura, que a gente não pretendia ensinar, e por aí vai. É um procedimento importante, porque relações novas, elas surgem sem ensino direto, mas, por outro lado, precisa ter um detalhamento maior no ensino pensando em TEA.